Bom dia, alunos e alunas. Espero que vocês tenham tido um excelente recesso e estamos de volta. E vamos continuar a nossa aula de pensamento social e político no século XIX, falando dos nacionalismos e hoje especificamente a unificação da Alemanha. Então, sigam comigo. Para que a gente fale de unificação da Alemanha, nós temos que voltar em Napoleão. Napoleão, nas suas muitas campanhas, ele causou a dissolução do Sacro Império Romano Germânico que existia desde o século X. Tinha como seu centro a Áustria atual, era governado, né, por um imperador da família Habsburgo, austríaco, era o pai da Leopoldina, né, que foi a primeira imperatriz do Brasil. E quando o imperador do Sacro Império foi derrotado por Napoleão, teve que abrir mão de uma série de territórios que foram reorganizados na chamada Confederação do Reno. Antes mesmo do Sacro Império perder esses estados alemães, ele já tinha aberto mão, tinha tido que abrir mão de um outro pedaço importante do seu território, que era o Reino da Prússia, que vai ser o núcleo de origem da Alemanha unificada. Então, essa Confederação Germânica é criada em 1813. Em 1815, o Congresso de Viena não vai forçar, mesmo atendendo aqueles princípios de legitimidade, de restauração do absolutismo, não vai forçar esses 39 estados alemães a se reincorporarem à Áustria. Aí vocês perguntam, são 39 estados? Sim, 39 estados. Havia o rei, havia reinos, havia ducados, etc. Todos eles com status de estados independentes, tá? E é muito importante porque com a Alemanha unificada, a Alemanha também terá um imperador e vai respeitar esses títulos pré-existentes, ainda que a autonomia desses estados ela fique limitada. Muito bem. O segundo passo da unificação alemã vai ser o chamado Zollverein. O que é isso? É uma união aduaneira, né? É tipo um acordo de estados que vai eliminar as barreiras alfandegárias, as barreiras comerciais e vai proporcionar uma maior integração econômica. Todo mundo continuava independente, mas se criou essa comunidade econômica, que é a primeira da história, em 1834. Nem todos os estados alemães tinham aderido, mas eles vão aderindo ao longo do tempo, e tem mapa aí para vocês darem uma olhada. Qual foi o país, né, desses pequenos estados, aquele que mais se beneficiou dessa união aduaneira? A Prússia, que já estava unificada há muito tempo, que tinha um rei forte, que tinha uma burocracia, tá, comprometida em fazer a Revolução Industrial. E aí, vou refrescar a mente de vocês de novo. Na Inglaterra, a Revolução Industrial foi feita com o apoio do parlamento e leis anteriores, sim, verdade, mas com a iniciativa privada. Então, pequenos industriais, capitais, que eram capitais privados. No caso da França e da Alemanha, quem vai empurrar a Revolução Industrial é o Estado, tá? E nesse caso, a Prússia ela vai entrar na segunda Revolução Industrial junto com a Inglaterra. Ela não tinha entrado na primeira junto com a Inglaterra, mas na segunda ela vai entrar, ok? Essa união aduaneira deixa a Áustria de fora, porque a Áustria era um país que mantinha práticas protecionistas muito fortes, que ainda estava agarrado em ideias mercantilistas, né? Era um Estado absolutista ou neo-absolutista, que alguns historiadores preferem, né, se referir à Áustria dessa maneira, e a Áustria era um Estado ainda mais forte que a Prússia, então a Áustria fica fora. Mesmo algumas nações que não são germânicas, alemães nesse caso, embora sejam descendentes de povos germânicos, vão aderir. Então, o Ducado de Luxemburgo adere e a Suécia e a Noruega também aderem, antes até de estados alemães entrarem. E aí vocês têm um mapa que dá para acompanhar, né, a construção do Zollverein, que começa antes de 1834. Então, em 1818, nós já temos essa primeira unidade, aí depois ela se expande e ela vai se expandindo, aí vocês acompanham as datas ali, até englobar praticamente tudo que vai vir a ser a Alemanha, além de países, né, que fazem parte e que não são efetivamente países que vão entrar para a Alemanha. Estão vendo ali Luxemburgo, 1842, Luxemburgo continua independente até hoje, tá? Para vocês entenderem, né, esse processo de unificação, também precisamos de uma outra peça.
que são chamados Junker. O que é isso? É a pequena nobreza rural da Prússia Oriental, do leste da Prússia. Aí, quando você fala pequena nobreza, alguém pode pensar, então eles são os nobres pobres. Não, não imaginem isso, né? Imaginem, né, que são grandes proprietários de terra, que não são sujeitos, né, que são duques, que são condes, ou têm qualquer outro título, há títulos que só existem dentro desses países germânicos, mas que são, no máximo, cavaleiros, etc., mas que são sujeitos comprometidos com a modernização da economia, então uma agricultura moderna, o desenvolvimento da indústria, que vão ocupar, né, os cargos dentro desse Estado. Então, o filho mais velho normalmente herda e comanda a propriedade da família, mas os outros filhos que sobram ou vão para a burocracia do Estado, vão ser ministros, vão ser diplomatas, etc., ou vão para o exército. Normalmente, todos eles passam pelo exército porque é uma nobreza também militarizada. Então, quais são as características desses Junkers? Eles são politicamente conservadores, eles defendem a modernização da economia, eles querem fortalecer o reino da Prússia e vão abraçar a unificação da Alemanha. E normalmente eles são também protestantes, tá? Luteranos, em especial, e calvinistas às vezes, tá? O mais famoso de todos os Junkers é o Otto von Bismarck, que é o grande, né, é o grande articulador político e militar da unificação da Alemanha. E aí havia um ditado na Alemanha: se a Prússia governava a Alemanha, os Junkers governavam a Prússia através dela e através dela o próprio império. Então, a Prússia é o coração da Alemanha e dentro da Alemanha é esse grupo, essa pequena nobreza rural, que apesar de ter pequena no nome, é pequena no nome porque não são duques, não são príncipes, não estão lá em cima, mas que são ricos e são politicamente ativos, militarmente importantes e por aí vai. E aí temos o Bismarck. Essa é uma foto colorizada, mas já é uma fotografia. O Bismarck, ele vai ter uma longa carreira, ele vai ser o primeiro, né, chanceler da Alemanha e vai ser chanceler da Prússia a partir de 1862. Ele vai neutralizar os seus adversários internos para conseguir, né, eliminar qualquer objeção à unificação do país e vai também neutralizar os seus adversários externos, sendo o primeiro deles a Áustria e o segundo a França, tá? E vai conseguir, depois da unificação, articular alianças políticas com seus principais adversários para garantir a paz. É ele, né, o principal iniciador daquela política de alianças que vai se desdobrar na Primeira Guerra Mundial. Então, quando ele começa essa política de alianças, e a gente vai falar disso no final, tem um slide sobre isso, o objetivo principal era garantir a paz e o segundo objetivo, neutralizar a França, já que a Inglaterra permaneceu neutra no processo de unificação da Alemanha, absolutamente neutra. Não interfere em nenhum momento, tá? E o Bismarck, ele também tenta eliminar as diferenças internas, aquilo que ele via como ameaça. Então, as minorias étnicas eram uma ameaça, então ele vai reprimir os nacionalismos dentro desse Império Alemão. Então, lembrem lá de 1848, a gente acabou de falar disso. Os socialistas eram vistos como uma ameaça e ele vai usar de recursos para tentar neutralizar os socialistas. E a Igreja Católica era vista como uma ameaça. A gente explica isso lá no final, ok? Muito bem. Primeiro passo militar para a unificação é a chamada Guerra dos Ducados. Se vocês voltarem lá ao mapa do Zollverein, há 2 ducados que ficam no extremo norte da Alemanha e hoje pertencem, parte deles estão de volta com a Dinamarca. Schleswig e Holstein. Esses 2 ducados, eles tinham, no caso, um deles, né, Schleswig, tinha população de maioria dinamarquesa e Holstein de maioria alemã. A Prússia já tinha tentado anexar Holstein antes, em 1851, não tinha dado certo, tá? E o ducado compunha a tal da Confederação Germânica, que a gente já falou lá atrás. Bem, vai-se a guerra com a Dinamarca, mas a Prússia não vai a essa guerra sozinha, vai com a Áustria. Holstein fica para a Áustria e Schleswig fica com a Prússia.
Mas Bismarck não ficou satisfeito e depois invade Holstein e a Prússia e a Áustria não vai conseguir tomar esse território de volta. Então, 2 territórios que vão ser anexados. Aí vocês veem ali, ó, a guerra com a Áustria por causa de Holstein foi em 1866. O que está acontecendo em 1866? Lembrem da aula passada. Guerra de unificação italiana. Então, a Áustria estava envolvida numa guerra dentro da Itália, é o momento da unificação italiana, com a França apoiando o Reino de Sardenha-Piemonte e está envolvido numa guerra com os prussianos no norte. Então a Áustria está tendo que se dividir aí em 2 frentes e ainda reprimir uma revolta dos húngaros. Então a Áustria tinha muita coisa para resolver nesse momento e perde essa guerra para os prussianos. Tá? E aí, um dos desdobramentos dessa guerra vai ser a formação da Confederação Germânica do Norte, que já está acabando com aquilo que a gente chama de Confederação do Reno. Então você vai ter dois territórios com estados alemães. O que vai separar esses dois? Principalmente a questão religiosa. O sul da Alemanha, ele é majoritariamente católico, então ele vai ter muito mais afinidade nesse momento com a Áustria. Já o centro-norte da Alemanha é majoritariamente protestante, então vai seguir os prussianos, tá? Aí veja, esta aliança vai durar até 1871 e a Prússia possuía 80% dos habitantes dessa região em vermelho. Então a Prússia era o maior estado, era o estado mais moderno, era o estado com a maior parte da população, tá? Já a partezinha amarela estava com os austríacos. Bem, os estados do sul da Alemanha, o que vai ser o sul da Alemanha, eles estavam alinhados com a Áustria, eles eram em sua maioria católicos, eles temiam a política de Bismarck e eles não tinham afinidade com os protestantes. O que Bismarck vai fazer? Vai estimular na região, porque é de seu interesse, o nacionalismo germânico, tá? E vai, por outro lado, estimular a França a interferir nos assuntos alemães. Aí alguém pode perguntar por quê? Para exatamente acirrar o nacionalismo. Então, veja, a França quer interferir dentro da Alemanha. A França tem interesse político em impedir a unificação da Alemanha. A França, se puder, vai tomar territórios alemães e incorporar ao seu território. Quem governa a França é Napoleão III. E Napoleão III mordeu a isca. Então, temos em 1868 uma guerra civil na Espanha. Eu já falei coisa semelhante antes para vocês. Então, havia uma insatisfação dos espanhóis com quem governava a França nesse momento, que, se não me engano, era a rainha Isabel II, e eles vão oferecer a um príncipe prussiano o trono da Espanha. Aí você perguntou, essas coisas aconteciam? Aconteciam. Lembrem lá da Grécia, que quando estava se unificando, ganhando sua independência, vai oferecer o trono para um príncipe português. Dom João VI recusa, passa a bola, depois a bola é passada para um príncipe alemão, depois acaba na mão de um príncipe dinamarquês. Isso acontecia. Mas aí Napoleão III interfere diplomaticamente e vai dizer que não, que de forma nenhuma a França aceitaria um príncipe prussiano no trono. Bismarck não estava interessado nisso, mas estava interessado em ver a França tentar alguma coisa para obstruir a Alemanha, os interesses prussianos, etc. e tal, porque isso fazia parte das estratégias de estímulo ao nacionalismo, ao patriotismo e de mobilização militar. E aí Napoleão III, não satisfeito em ter obstruído a possibilidade de um príncipe prussiano no trono da Espanha, vai enviar um telegrama fazendo novas exigências aos prussianos em relação às suas atividades dentro da Europa. Tudo bem, sem problema, né? Só que Bismarck vai mandar esse telegrama ser traduzido com alguns erros, né, que pudessem irritar os alemães, né, atiçá-los contra a França. E esse telegrama vai ser vazado para a imprensa. Então, um telegrama de Napoleão III praticamente ameaçando os prussianos com a guerra. E a guerra vai vir, tá? Essa é chamada Guerra Franco-Prussiana. Desdobramentos da Guerra Franco-Prussiana. Napoleão III vai ser capturado em batalha. O
o Segundo Império vai entrar em colapso e vamos ter a Terceira República Francesa. Paris vai ser bombardeada, né? Eu até botei o quase, mas você tem foto, né, desse bombardeio, né? Paris foi cercada, chegou a ser bombardeada pela artilharia prussiana, quase foi destruída, né? A ameaça era, se os franceses não se renderem, Paris será destruída. A França vai perder a Alsácia e a Lorena, então vocês que devem lembrar lá de trás da Primeira Guerra, da época do Nono Ano, já estão vendo aí, né, o desenho do que virá depois. Os franceses tiveram que pagar uma dívida de 5 bilhões de francos em ouro, porque a moeda era equivalente em ouro nesse momento, de indenização. E houve a criação do Segundo Reich, do Império Alemão. Por que Segundo Reich? O primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, porque ele é germânico, ele é alemão também. Tá? Ele não é austríaco, embora os austríacos tivessem assumido a chefia desse estado lá no século XIV, era o Sacro Império Romano Germânico. Primeiro Reich, segundo Reich, o Império Alemão, e o terceiro Reich com os nazistas, ok? Aqui, né, nós temos fotos, são fotos do uso, né, do balão, né, de observação para levar mensagens. A Guerra Franco-Prussiana junto com a Guerra de Secessão foram as duas primeiras guerras modernas e algumas, né, das estratégias e mais disso, das técnicas e tecnologias utilizadas nessas duas guerras. Primeiro na Guerra de Secessão, claro, foram utilizadas, por exemplo, na Guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai, foram utilizadas em outras guerras, mas as duas guerras, né, modernas e fotografadas, né, em exaustão foram a Guerra Franco-Prussiana e a Guerra de Secessão. Ali, na outra foto, tem uma barricada numa das ruas de Paris, porque os alemães poderiam invadir a cidade, e embaixo um bairro de Paris, nas bordas de Paris, bombardeado pela artilharia prussiana. Se vocês clicarem aqui nesse link, há muitas outras fotos, né, da guerra em si, que vocês podem ver. Muitas fotos mesmo, vale a pena visitar. E aí, algo que vai ofender profundamente os franceses, o Segundo Reich foi proclamado dentro do Palácio de Versalhes. Então, foi em Versalhes que foi determinado que agora a Alemanha estaria unificada e que a Alemanha seria um império e que a Alemanha, de um dia para o outro, nasceria já como uma grande potência, ok? Essa é a terceira versão do quadro, há versões anteriores dele. Então, essa é de 1885. E aí, nós temos que falar de algo que acontece em Paris logo depois da derrota na Guerra Franco-Prussiana, que é a Comuna de Paris, que foi a primeira experiência socialista revolucionária do mundo, tá? E que vai acontecer entre 18 de março e 28 de maio de 1871, tá? Paris tinha ficado sitiada pelos alemães, foi bombardeada, e se torna capital que não é capital, porque a capital da Terceira República no começo estava em outra cidade, na cidade de Tours, que não estava cercada pelos alemães. Tá? E com a rendição da França, o exército se desarma, mas a Guarda Nacional, lembra que são cidadãos em armas, não vai se desarmar e vai proclamar a Comuna dentro ali da cidade de Paris, inspirada nas ideias de Karl Marx. Lembra lá que o Manifesto do Partido Comunista é de 1848, na onda das revoluções. E eles vão resistir até que nós temos a chamada Semana Sangrenta, que vai de 21 de maio até 28 de maio de 1871. Então, nós vamos ter monumentos derrubados, nós vamos ter uma série de reformas que vão ser baixadas nesse período. Então, vão restaurar o calendário revolucionário. Veja que eles estão olhando para trás, estão olhando para a Revolução Francesa. Nunca percam de vista a Revolução Francesa. Como se tivesse um retrovisor ali, a Revolução Francesa é uma fonte de inspiração, tá? Principalmente o período jacobino. Vai ser abolido o trabalho infantil, vai se separar igreja e Estado novamente, porque com Napoleão III a coisa fica de novo unida. Vão ser concedidas pensões para as companheiras de militares que foram mortos na guerra e que não eram casadas com ele e os filhos desses mortos, né? Então, as esposas tinham direito à pensão, mas as companheiras que não eram casadas não tinham. Nós temos uma grande adesão das mulheres nesse movimento, então o nome de várias delas ficou registrado, porque dentro da Comuna se defendia a igualdade
de gênero e de acesso à educação, ao trabalho para meninos e meninas. Mas a comuna vai ser derrotada, não se sabe ao certo quantos serão mortos na Semana Sangrenta, mas vai haver uma grande carnificina. Mas fica lembrando aí, a comuna ela vira um símbolo dessa primeira experiência de socialismo real, ainda que em poucas semanas, durante pouco tempo. E aqui nós temos um outro quadro, a gente já falou de educação e da importância da educação para a formação a consolidação desses estados nacionais burgueses no século XIX, mas no caso da França ela vai ganhar contornos especiais. Por quê? Porque na França, com a derrota para a Alemanha, você vai criar um sentimento que é o chamado sentimento de revanchismo. Revanche é vingança. Então, todas as gerações de franceses, depois da Guerra Franco-Prussiana, eles vão ter na escola uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. E a função dessa disciplina era principalmente plantar no coração desses estudantes que eles deveriam estar preparados para se vingar da Alemanha, para conseguir trazer de volta para a França a Alsácia e a Lorena. Então, por isso que quando vocês forem falar de Primeira Guerra ano que vem, talvez os professores vão mostrar para vocês fotos, porque quando se declara a Primeira Guerra, ninguém foi para a rua chorar, reclamar, não. Era festa, porque é o momento em que você vai ter a chance de se vingar da Alemanha. É o momento em que os alemães, os ingleses, os russos vão poder mostrar a potência do seu exército e como eles são melhores do que os exércitos dos seus vizinhos. E a educação ela tem um papel nessa formação, que é uma formação, né, desse patriotismo extremamente engajado, radical, e que vai estar nas raízes da Primeira Guerra Mundial, ok? Então, esse slide resume tudo que eu falei quando estava falando do quadro, tá? Então, não vou comentá-lo. Mas vamos lá. A caricatura, e eu não consegui com qualidade melhor, mostrando a política de alianças de Bismarck. Então, o objetivo de Bismarck era fazer alianças com todas as nações possíveis. O ursinho ali é a Rússia, com os italianos, com os ingleses, etc., com todo mundo que fosse possível, com os austríacos, né? Esse sujeito de casaca vermelha é o imperador da Áustria, com os turcos otomanos, para tentar isolar a França politicamente. Então, a paz para a Alemanha, na perspectiva de Bismarck, ela implicava na França sendo isolada dessas políticas de aliança para que ela se enfraquecesse política e militarmente, ok? Então, primeira característica é esta, da política de Bismarck, firmar alianças, inclusive com seus tradicionais inimigos da Prússia, não importava. Você vai firmar aliança com os russos, com os austríacos, enfim, com quem for possível, menos a França. Já houve uma questão nas PSECs que era exatamente sobre isso, porque unificação alemã, unificação italiana, não está no programa das PSECs. Mas Primeira Guerra está. E aí, quando aparece, normalmente aparece para falar da política de Bismarck. Então, guardem isso, isso é importante, tá? Dentro da Alemanha, você precisava garantir a unidade, modernizando o país. Modernizando o quê? O sistema jurídico. Pensem que cada um desses pequenos estados já tinha suas próprias leis, sua própria legislação, algumas delas ainda com o pé lá na Idade Média, então agora você tem um sistema jurídico unificado para todo o Império. Não importava, os nobres que resistissem, eles acabavam sendo neutralizados, né? Aqueles príncipes, aqueles reis, eles tinham que se submeter à vontade do imperador, que na verdade era a expressão da vontade de Bismarck, do chanceler, cujo apelido era chanceler de ferro. Nós vamos ter a unificação dos pesos e medidas, porque lembrem que você já tinha os Zollverein, então dentro dos Zollverein isso já estava resolvido, mas você tinha outros estados alemães que entraram depois. E vai criar a moeda nacional, que é o marco. Então, de novo, cada um desses estados tinha a sua moeda, tá? As minorias nacionais elas vão ser severamente vigiadas. Poloneses, então, parte da Polônia pertencia à Alemanha, parte da Polônia pertencia à Rússia. Os alsacianos lorenos, que muitos deles se sentiam franceses, e por aí vai. Então, você vai estar de olho nesse pessoal. Contra os socialistas, a estratégia de Bismarck vai ser uma estratégia muito curiosa, porque ele vai criar o primeiro programa de seguridade social estatal. Então, muitas das demandas socialistas tinham a ver, lembrem lá, né, com a questão da proteção
das crianças e das mulheres, com a redução da jornada de trabalho, com as pensões, né, em caso de doença, aposentadorias, etc. Então, o primeiro Estado nacional a pensar nisso, no século XIX, e a colocar em prática, será exatamente o governo alemão de Bismarck, ok? É claro, né, que você também vai reprimir os socialistas, mas você vai oferecer alguma coisa aos operários para que os operários olhassem para o Estado como um Estado que pensa no seu bem-estar, né, e que percebe efetivamente que é necessário garantir que esses operários eles tenham boas ou mínimas condições de vida. Então, o Estado estava preocupado com isso. Agora, no desdobramento disso, você vai proibir os sindicatos, vai colocar na ilegalidade o Partido Social Democrata, que era o Partido Socialista Alemão e que vai se tornar o maior partido político da Alemanha, e vai prender muita gente, vai obrigar muita gente a partir para o exílio. Tá? Há vários tipos de imigrantes, aqueles que vão pela pobreza, embora do seu país, pela falta de perspectiva, e há aqueles que vão por conta de perseguição política. E aí nós vamos ter em 1888 o chamado Ano dos Três Imperadores. Tá? Então, o imperador da unificação, que é o Guilherme I, ele vai morrer em 9 de março com 90 anos. Então, ele foi rei por um período muito longo, ele teve uma vida muito longa, e aí assume o poder o filho dele, que é o Frederico III. Frederico III era casado com a filha mais velha da Rainha Vitória. Foi um casamento, né, que não era visto como um casamento muito popular dentro da Prússia, porque antes, quando eles se casaram, não existia a Alemanha. E muitos dos políticos, dos Junkers, e o Bismarck em particular, consideravam que o Frederico III era um rei, ia ser um rei, antes da unificação, muito liberal. Liberal naquele sentido britânico, né, de querer reformar a monarquia alemã aos moldes da Inglaterra. E por isso ele foi embarreirado de participar de muita coisa, impedido mesmo de participar da política de Estado, de opinar sobre a política prussiana, depois a política alemã. E quando ele assume o trono, finalmente, com 56 anos de idade, ele estava morrendo de câncer. Então ele assume o trono em março e morre em junho. E aí chega ao poder o Guilherme II, que é o Kaiser da Primeira Guerra, e que tinha sido educado pessoalmente pelo Bismarck. Então, Bismarck tirou a educação dele, né, trouxe a educação dele para sua responsabilidade, inclusive alienando os pais da participação na educação do futuro herdeiro do trono alemão, porque, inclusive, se esperava a possibilidade do trono passar direto do avô para o neto, o que não acontece. Então, o Ano dos Três Imperadores. Voltando lá para a questão das relações de Bismarck com aqueles que ele considerava seus inimigos. Então, quando assumiu o poder, Bismarck considerava os católicos inimigos desse Império Alemão unificado. Só que 1/3 da população era católica. Pensando aí, né, que você tem o sul da Alemanha, é majoritariamente católico. E aí ele inicia uma guerra cultural, Kulturkampf, contra os católicos. Por quê? Porque vai se bater, né, muito de que o Papa é um governante estrangeiro e todo católico é um cidadão no qual você não pode confiar, porque ele pode, numa situação de crise, numa situação de embate, ao invés de ficar com o seu imperador, ficar do lado do Papa. Esse discurso ele existia na Inglaterra também, né, que o cidadão católico ele não era confiável. Locke, por exemplo, lá atrás, a gente falou de Locke, ele defendia o respeito, a tolerância religiosa, menos para os católicos. E o argumento dele é que o católico não era um bom cidadão por princípio, porque ele era submisso ao Papa antes de ser submisso ao rei. Então, essa ideia continuava presente. Então, o que o Bismarck vai fazer? Instituir o casamento civil, porque antes só havia casamento religioso na Alemanha, seja ele protestante ou católico. Banir as ordens religiosas, e de novo, os jesuítas acabam sendo a ordem mais perseguida, porque é a ordem que se coloca, né, a única ordem religiosa que faz um dos votos é o voto de fidelidade ao Papa. Os bispos deveriam jurar fidelidade ao Estado, e aí isso já tinha acontecido na França, após a Revolução Francesa, com Napoleão, isso não era novidade, tá? Mas na Alemanha isso era inédito. E aí os católicos eles vão formar um partido político próprio. E como você tem
sufrágio universal masculino, então veja que a Prússia ela tem um sistema de voto, quando ela unifica a Alemanha, mais moderno que o da Inglaterra, porque todos os homens podem votar. Na Inglaterra o voto continuava sendo voto censitário. O Partido Católico começa a ganhar espaço dentro do parlamento, que há um parlamento, tá? E aí o que acontece? Em 1886, as relações entre o Império e o Vaticano vão se estabilizar, vão chegar a uma situação de amizade. E aí a pressão sobre os católicos vai diminuir, porque o Vaticano se compromete a não interferir dentro da política alemã. Então você chega a uma situação de acomodação entre Igreja Católica e Império Alemão, tá? Em 1884 e 1885, que a gente vai voltar a falar disso depois, vai acontecer a Conferência de Berlim. E aí vocês talvez tenham lá na cabeça de vocês uma lembrança vaga do que é a Conferência de Berlim. Foi aquela que decidiu a partilha da África, porque nós estávamos bem no meio da corrida imperialista e neocolonial. E lembrem lá que a Prússia entrou na segunda Revolução Industrial junto com a Inglaterra, não entrou atrasada agora. E tanto italianos quanto alemães não tinham colônias e queriam tê-las. E houve a Conferência de Berlim. E aí você divide a África e permite que a Alemanha e a Itália tenham algum pedacinho desse bolo. Claro, eu estou falando da África. Nós vamos ter disputas também na Ásia, em que a Alemanha participa. Mas Bismarck, apesar de ter educado o Kaiser, né, o Guilherme II queria voar sozinho. E então Bismarck vai ser demitido. E aí é uma caricatura inglesa, né, escrita derrubando o piloto, né, que o piloto dessa nave, o piloto do navio chamado Alemanha era o Bismarck, mas o Kaiser acreditava que podia guiar esse navio sozinho. E o Bismarck vai se demitir em 1890. Lembre que o Guilherme II assumiu em 1888. Tá? Então, o que nós temos aí, né, é uma mudança na política alemã. Se era uma política de alianças, tentando garantir a paz e o desenvolvimento da Alemanha, sua segurança como potência dentro da Europa, a política vai mudar um pouquinho, mas isso não é assunto para este ano, é assunto para o ano que vem, tá? E aí, temos um recapitulando. Itália e Alemanha se unificaram tardiamente. E aí nós temos aquela frase que eu falei, fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos, porque a Itália era uma colcha de retalhos, precisa ser costurada, precisavam inclusive ensinar os italianos a falar italiano, tá? E no caso da Alemanha, ao invés da Prússia se fundir na Alemanha, a Alemanha, ou seja, os outros estados alemães, é que se fundiram na Prússia. Então a Prússia é como um centro, o coração dessa Alemanha, tá? O Império Alemão, é muito importante reafirmar, já nasce como potência e uma potência capaz de modificar o equilíbrio de forças dentro do continente europeu. Então, França, Rússia, Inglaterra, Áustria vão ser, né, incomodadas, ameaçadas, vão ter que ficar de olho aí na Alemanha. A Áustria enfraquecida vai se alinhar com a Alemanha, mas a França, a Rússia e a Inglaterra vão começar a pensar em alianças possíveis entre elas para bloquear a Alemanha, principalmente depois da demissão do Bismarck, tá? E a Inglaterra, ela ainda mantém a sua política de neutralidade, mas ela não vai ficar nessa posição por muito tempo. A política de alianças vai influenciar e muito o início da Primeira Guerra Mundial. E no caso da Itália, que a gente nem falou disso na unificação italiana, havia partes reivindicadas pela Itália que não se incorporaram ao território italiano, que ficaram com a Áustria. E essas partes que a Itália queria para si, que eles chamavam de Itália irredenta, né? Itália que não foi redimida, que não foi unificada ao país, também serão um dos motivadores ali da política italiana durante a Primeira Guerra Mundial. Mas isso é matéria para o ano que vem. Mas pode aparecer numa questão de prova, numa questão de concurso, aí vocês já sabem, tá? Então, obrigada pela atenção e vamos começar bem esse novo semestre. Tchau, tchau para vocês.